O convidado de hoje do talk show do Rafuco é um dos maiores escritores brasileiros de sua geração. Ele teve uma atuação marcante nos últimos acontecimentos políticos do país. Hoje eu vou receber a visita do João Paulo Cuenca. Muito obrigado. João Paulo, a família brasileira quer saber: o único final feliz para uma história de amor é um acidente? Um acidente que os dois não sobrevivem, né? O final do relacionamento é sempre uma tragédia, né, Rafa? Eu não tenho muitos relacionamentos, mas... Não? Não. Mas com toda essa idade... Viado não tem segundo encontro. Não tem. O relacionamento se dá em uma noite. João, no último ano, os protestos viraram um tema central das discussões no país. E você teve uma atuação marcante, principalmente na Feira de Livro de Frankfurt. Você escreveu um manifesto junto com outros escritores. Você pode falar um pouco desse manifesto e como foi a reação das pessoas quando vocês leram isso lá na feira? Eu tive a ideia de fazer esse manifesto porque o bicho estava pegando no Brasil e me parecia absurdo ter uma delegação tão numerosa de escritores na maior feira literária do mundo. O cachorro tá bombando. É o Cracudo. É o Cracudo o nome dele? Cracudinho. A gente deixa ele preso aqui para não incomodar as visitas. Entendi. No cercadinho dele, né? É. Que nem lá em São Paulo. Enfim, aí eu chamei, a gente estava fazendo uma viagem de trem, eu, o Luiz Fofato e o Paulo Lins, e a gente redigiu. Eu chamei eles para escrever isso, a gente escreveu rápido, e basicamente era o texto apoiava a greve dos professores do país, repudiava a ação da polícia militar em protestos, a criminalização dos protestos, e dizia que sem liberdade de manifestação não existe democracia. Foi interessante porque eu tinha isso na mão e eu queria entregar para os assessores da Marta e para os assessores da Marta Suplicy, né, ministra da Cultura, e do vice-presidente Temer, que estava lá e teve a sua participação trágica na abertura da feira com um discurso patético. Mas antes mesmo que eu pudesse chegar a eles ou entregar para os assessores deles, a segurança já sabia que eu estava ali, então vi uns sujeitos na abertura da feira, né, todo mundo num teatro gigantesco. E eles estavam me filmando, me marcando ali. Então as pessoas chegaram, olha, nós sabemos que você está aqui, que você está fazendo isso, mas a gente não quer provocar nenhum escândalo. A gente pode interceder um encontro. Eu falei, não quero encontrar, só quero que você entregue isso para eles. Enfim, esses escritores, todos ou quase todos, estavam ali convidados pelo governo brasileiro, pela Fundação Biblioteca Nacional. No Brasil existe não só no Brasil, mas enfim, aqui existe uma tendência de que você não pode desagradar quem te convida, né? Então, se você está lá pago pelo governo brasileiro, não é de bom tom você fazer críticas ao governo brasileiro. Inclusive, alguns escritores, alguns imortais, inclusive da Academia Brasileira, reclamaram, acharam deselegante. O Brasil convida você, você não vai falar mal do Brasil, fora de casa, né? Nossa, de hipocrisia gigantesca. Não é porque eu sou convidado da Fundação Biblioteca Nacional que eu virei um chapa branca, entendeu? Eles não me compram e não vão me comprar. A Fundação Biblioteca Nacional não é uma coisa ligada a esse governo, é um órgão público. E o governo não é de nenhum político, né? Não, o governo é dos brasileiros. Exatamente, é dos brasileiros. Por acaso tem alguém lá agora e amanhã vai ter outro. Mas infelizmente não é muito assim que as pessoas veem, e teve casos de escritores que botaram o nome no manifesto e depois tiraram, com medo de qualquer represália, com medo de não ser convidados no ano que vem, com medo de não ter o livro adotado pelo Ministério da Educação, com medo de perder uma média, uma boquinha que eles porventura teriam ou têm no governo do PT. A gente sabe que na cultura brasileira muita gente se beneficia desses editais, e em especial no Rio de Janeiro, que a gente tem as organizações Globo controlando a maior parte da cultura. Você acha que o artista tem que se posicionar? Eu acho que não é uma opção. Eu vejo todo mundo muito preocupado, principalmente na cidade, né, no balneário de São Sebastião, em manter as boquinhas, né, em manter as relações com os editais que pode ganhar da prefeitura, do governo do estado, até do governo federal, muito preocupado com a relação com os grandes conglomerados de mídia, Globo em especial, né, e isso é uma coisa que existe uma espécie de censura velada, as pessoas calam, porque tem medo de desagradar quem vai pingar a verba para o espetáculo, quem vai pagar o saláriozinho, enfim.
E eu acho isso lamentável. Não é porque eu colaboro para uma empresa jornalística que eu viro partidário de uma empresa jornalística. É porque empresa jornalística não é partido, certo? E eu me coloco, enfim, eu ocupo um espaço e quando posso e tenho críticas a fazer, faço. Eu acho que isso é do jogo democrático. Mesma coisa, por exemplo, eu ganhei para esse filme que eu estou dirigindo agora, que eu acabei de filmar essa semana, eu ganhei um edital da Rio Filmes, Prefeitura do Rio de Janeiro. No dia seguinte eu estava no Twitter, ou no Facebook, ou na televisão, criticando a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque a Rio Filmes não é desse prefeito, a Rio Filmes é da cidade do Rio de Janeiro, a Rio Filmes é do povo do Rio de Janeiro. Então não é porque eles vão me dar um edital ou não vão me dar um edital que eu vou criticar ou não a prefeitura. Mas a gente tem uma mentalidade patrimonial. Isso é do governo do PT, isso era do governo do PSDB, isso é do Eduardo Paes. Não, não é. É meu e seu. Você é comentarista na Globo News, onde muitas coberturas de protesto foram mais do que tendenciosas. E você escreve para a Folha de São Paulo, que foi o jornal que pediu mais repressão da polícia logo antes das grandes manifestações de junho. Qual é a importância que você acha de ocupar esses lugares e quando você acha que é interessante desocupar esses lugares? Eu acho muito importante ocupar esses lugares. De novo, eu escrevi 4 anos para o Globo, agora, eventualmente, quando eu estou no Rio, enfim, faço comentários de cultura na Globo News, e tenho coluna na Folha. Em todos os momentos, não é porque eu estou trabalhando nesses lugares ou para esses lugares, na verdade, para esses lugares, né? O meu vínculo com esses lugares é o brasileiríssimo freela fixo. Não tenho carteira assinada. O fato de eu estar ali colaborando não me impede de ter uma postura crítica em relação a essas coberturas e de muitas vezes poder falar isso ao vivo. Uma das coisas que mais me alegra na minha participação na Globo News é que quando surge o assunto, eu nunca fui censurado. Eu falo exatamente o que eu penso. Aí eu viajo, eu estou agora filmando, as pessoas me escrevem dizendo você foi demitido, porque tem medo que eu seja demitido. Mas eu acho que é do jogo. É do jogo que você tem uma voz. Eu não acho que uma empresa, de novo, uma empresa jornalística não é um partido político totalitário. Não pode ser. Existem vozes que se colocam contra a linha editorial. Eu acho que a gente tem que sempre poder ocupar os espaços e quebrar um pouco essa ideia do pensamento único. Em qualquer lugar. Enfim, enquanto deixarem, eu vou fazer isso. A gente fala muito de manipulação mediática. Você é escritor, eu estudei mídia. Para a gente é muito mais fácil de perceber. Você acha que você poderia dar algum exemplo ou ensinar como perceber essa manipulação mediática na linguagem? Eu acho que exemplos não faltam. A cobertura jornalística desses protestos do ano passado para cá vai ser estudada nas universidades durante décadas como um contra-exemplo. Mas eu não acho que isso é uma coisa que você tem que estudar mídia ou ser um escritor para detectar. Se você vai tomar um café no boteco, no centro, ou conversar com o trocador do ônibus, ou motorista de táxi, está todo mundo bastante consciente do que os jornais estão fazendo, especialmente no Rio de Janeiro. A agenda de criminalizar as manifestações está muito clara. Aquela capa de outubro do ano passado dos vândalos, né? Pessoas estavam paradas... Lei mais dura leva 70 vândalos para a prisão. Pois é. Aquilo é histórico. Agora, acontece todos os dias, né? E você tem alguma dica de mídia alternativa para dar para quem estiver assistindo esse talk show? Tem muitas, assim. Eu destaco a Agência Pública, o Coletivo Mariachi, o Rio na Rua, Nova Democracia. Enfim, para você se inteirar da cena das manifestações, você tem que passar por ali. Agora, uma coisa que eu já escrevi sobre isso na Folha. É muito ruim que os manifestantes expulsem e hostilizem os jornalistas da grande mídia da cena das manifestações. Eu sou completamente contra isso. Por mais que exista motivo para as pessoas terem raiva dos grandes conglomerados de mídia, é injustificável. Por quê? No momento que você faz isso, você vira coautor da cobertura ruim. Porque eles têm uma desculpa maravilhosa para não mandar ninguém para o front.
E para você entender o que está acontecendo ali, você tem que estar no front, você tem que estar na linha de frente. E não é porque uma cobertura é tendenciosa para um lado que a outra, desses grupos independentes, também não vai ser. Que eu acho que também, às vezes, acontece um pouco o extremo oposto. Vira uma espécie de torcida. A narrativa que acompanha as imagens é muito politizada no sentido não jornalístico da história. Quer dizer, então, às vezes, o erro que você vê de um lado, você também vê do outro. Ninguém é santo, mas para você se informar, você tem que ampliar o seu escopo de leitura e de informação, senão... Eu só acho importante frisar que você falou da expulsão dos repórteres. Não foram poucas as vezes que eu, pessoalmente, vi repórteres de grandes veículos de comunicação no fronte de batalha, sem serem expulsos, e mesmo assim com uma cobertura bem tendenciosa depois. Eu já vi um repórter da Rede Globo assistindo a um policial intimidando a viúva do Amarildo e não fez nada. E quando foi questionado por mim sobre se faria alguma coisa, disse que não gravou, não tinha imagens, mesmo recebendo imagens de pessoas que estavam ali em volta com o celular, escolheu por não botar. E na RJTV a matéria foi... Maravilhoso. Então, olha só, duas coisas. Ele tem que continuar podendo estar ali. E esse questionamento Sim. tem que continuar sendo feito. Eu não acho que ele tem que ser feito com violência. Eu não acho que esse cara tem que ser expulso. Ele tem que estar ali para ser, inclusive, exposto. Para você tirar uma foto e filmar ele na frente daquilo que está acontecendo e que no dia seguinte não vai para um jornal, se não for, e você mostrar, olha só, a TV estava lá, filmou, estava na frente, fulano não viu. Muitas vezes o repórter que está lá se expondo na rua, na câmera e na caneta, ele não é responsável pelas decisões editoriais que são feitas no aquário da empresa jornalística. Esse cara é um assalariado. Ele não é editor. Ele não tem esse poder de mudar uma cobertura. Ele está lá, botando a cara a tapa, ganhando mal, se arriscando. Então, assim, é estratégico que essas pessoas na rua entendam isso. E eu acho que tem um limite. Você pode cobrar, mas você não precisa expulsar com violência. E não precisa expulsar, ponto. É antidemocrático, é censura. Me parece uma contradição gigantesca. Ô, menino Pererê. Tudo bem? A gente tem visita aqui, viu? Oi. Oi. Eu queria perguntar uma coisa. O que vocês seriam se não fossem o que são? Caraca, hein? O que será que eu seria? Se sim, em vez de não. Quem sabe um dia eu conte a história do meu ser. E se eu tivesse continuado namorando com você? As opções descartadas são filhos abortados. Os meus troféus estão no porão, todos empoeirados. O futuro não existe. Só o passado é o que há. Dá um tempo. Abram alas que o presente quer passar. Se liga na surpresa que o tempo preparou. Ó, momento! Passou. Vai lá brincar com cracudo. Tá bom. Tá bom. Eu queria que você me descrevesse um dia no Rio de Janeiro no futuro. No futuro? Rafa, eu publiquei um trecho de romance, acabou que eu abortei esse romance, na Granta, numa revista literária, em 2012, que eu retratava o Rio de Janeiro em 20 anos, né? E eu falava do colapso econômico e moral e político e da gentrificação das favelas mas eu projetei isso 20 anos no futuro. A coisa demorou 1 ano e meio, um ano para rolar. Porque naquele momento que eu publiquei isso, a gente ainda estava surfando na onda... Cara, a gente não, né? Os desavisados. Ainda estavam surfando na onda da euforia, né? Mas esse futuro distópico chegou muito rápido. A sensação que eu tenho quando você
sente a cidade, vê as imagens, é de muita irrealidade, sabe? Quando você acha que a coisa não pode ficar pior, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica. E isso significa que eu virei um sujeito sem nenhuma esperança no Rio de Janeiro, no Brasil? Não. Mas tá dureza. Tá foda. Você pensa em novas formas de organização? Você tem alguma projeção ou expectativa? Eu não sou político, eu sou um escritor, né? Mas assim, esse sistema de representação política, obviamente, é um fracasso. Essas eleições do Rio de Janeiro, por exemplo, em que a gente tinha que mudar o nome dos partidos políticos pelas siglas das empreiteiras, né? CCR, OAS, Delta, Odebrecht. Porque o que esses partidos são, o que esses blocos de poder representam, são os interesses dessas concessionárias, dessa empreiteira. O projeto de privatização do Estado e da cidade do Rio de Janeiro é uma coisa que nos exclui completamente. Nós não participamos disso. Então, assim, essa democracia existe? Não. Esse Estado democrático de direito existe? Não. No momento em que você tem favelas ocupadas, em que as pessoas absolutamente não têm o direito básico de fechar a porta. Porque um juiz, numa canetada, permite que qualquer policial ou membro do Exército Brasileiro entre na casa de qualquer pessoa a qualquer hora para cometer todo tipo de arbitrariedade. Então, assim, essas pessoas não têm direito de ir e vir, essas pessoas não têm liberdade de falar o que elas pensam, de aparecer. Essas pessoas não existem para a grande mídia, elas são uma espécie de homo sacer, quer dizer, aqueles sujeitos que na Roma Antiga podiam ser mortos, que eles não representavam um cidadão. Então, assim, a gente está vendo isso agora. Politicamente, obviamente, essas forças não querem uma reforma política. Eu acho que a saída para todos nós é se engajar em causas. Se engajar na causa da legalização das drogas, se engajar na causa da reforma política, se engajar na causa de... Enfim. Agora, se eu vou fundar um partido político nesse sistema, se eu não tiver as costas quentes de um ruralista, de um empreiteiro, de um banco, de um grande capitalista brasileiro, o que eu vou fazer nesse sistema? Eu não existo. O que eu acho que é o problema dessa ideia, uma ideia ótima, é que muitos partidos eu acho que teriam o mesmo nome, né? Porque a Odebrecht, ela doa a quantia igual para absolutamente todos os partidos. Exatamente, ia ser um blocão, assim. Exatamente, ia ter um grande bloco. Odebrecht, Ike Batista. Você agora, falou aí a gente está falando de mídia, de novo, é tão claro, né? É tudo tão na cara, né? Por que a grande mídia se preocupa? Por que o Grande Jornal do Rio de Janeiro se preocupa com a caixinha da Sininho? Porra! E não com a cartilha da Rio Ônibus. E não com as doações de campanha que levam a esse tipo de acordo espúrio, imoral, que faz com que a construtora que constrói a estrada ou que faz o metrô vire concessionária daquele serviço e se aproprie de um espaço público de forma superfaturada, ao calar da noite, em contratos que são caixas pretas, verdadeiras caixas pretas, e que representam bilhões e que não são investigados. Porque, claro, o problema é a planilha lá, o caderninho da Sininho. Essa planilha é maravilhosa. Para quem não sabe do que ele está falando, é uma planilha de um evento de Natal que se chamava Mais Amor, Menos Capital, que os manifestantes fizeram uma ceia de Natal para os desabrigados na Cinelândia e publicaram uma planilha publicamente no Facebook com os gastos e com o que eles receberam nessa planilha, né? E tinha nome de vereador, de um juiz e do delegado Orlando Zacconi. A Veja publicou como se fosse uma grande descoberta. Ela publicou só uma parte da planilha, né, que era parte de quem doou, e logo abaixo tinha uma planilha de onde foram gastos esse dinheiro. E eu acho engraçadíssimo, porque a parte que eles não publicaram diz: Rose, rabanadas, R$100. Paulão, som, R$98. Copos descartáveis. Quer dizer, os gastos estão todos detalhados. O dinheiro era pífio, era R$300 doados para cada um. Isso não paga
nenhum manifestante, pelo menos a bolsa manifestante que eu recebo é muito mais alta que isso, não sei se tem gente que recebe menos, mas se recebe pode aí reivindicar seus direitos. E era uma quantia mínima, realmente não houve pesquisa, houve uma má-fé mesmo para publicar, quando publicaram essas tabelas. E você falou aí dessa questão do Rio de Janeiro não pertencer mais aos cariocas. Quem você poderia dizer hoje que seria o dono do Rio de Janeiro? O dono do Rio de Janeiro são essas empreiteiras, né? São esses grupos de capital que lotearam o espaço público. O que a gente está vendo é realmente uma privatização da cidade. E às vezes me dá a impressão que o projeto do nosso prefeito é simplesmente substituir todo cidadão do Rio de Janeiro por um turista. E as pessoas começaram a entender, de um ano para cá, que elas não vão levar nada. Esse é que é o trágico. Elas não vão levar nada. Zero. A vida delas não vai melhorar, o transporte público vai continuar colapsado, essas invenções alternativas são um fracasso. E tem uma galera ganhando muito dinheiro em cima delas. Muito dinheiro. Então, assim, o que você sente nas ruas é uma espécie de... E eu acho que a minha teoria é que isso que originou os protestos de junho do ano passado é um protesto de consumidores, não é um protesto ideológico, não é maio de 68. As pessoas estão cansadas de pagar muito caro por serviços que são uma merda, enquanto tem uma galera faturando em cima disso. Você acabou de gravar um filme, A Morte de João Paulo Cuenca, e é baseado num livro, né? Você pode contar um pouco dessa história, que eu acho muito interessante. A história começa quando eu descubro, em 2011, que um sujeito morreu, no dia 14 de julho de 2008, numa ocupação na Rua da Relação entre Gomes Freire e Inválidos. E a mulher dele entregou para a polícia a minha certidão de nascimento. Essa história é real? Essa história é real. E no filme você interpreta você mesmo? É uma espécie de documentário híbrido, né? Não teria como um ator fazer esse... Não consegui encontrar um ator tão desagradável assim para fazer isso. Qual é o papel que você... Porque não é só no filme que você interpreta você mesmo. Na vida real a gente interpreta papéis o tempo inteiro. Qual é o papel que você menos gosta, que você acha mais desagradável de se interpretar na sua vida? Uau! Difícil, hein? É muito ruim ter que ganhar dinheiro, né? Eu acho que é muito ruim ter que ganhar dinheiro. Eu acho que às vezes os escritores brasileiros, eles... Bem, o que acontece hoje em dia, existe uma espetacularização da figura do escritor que é... Sim, hoje em dia os escritores eles ganham alguns trocados falando sobre seus processos, sobre sua literatura, para pessoas que não vão consumir mais do que aquilo, né? Isso é bom, não reclamo desse convite, mas eu adoraria que elas lessem os livros, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito quando quando eu sei que eu estou sendo consumido, não pelo que eu escrevo, mas por uma performance de um escritor, né? Você é do signo de Leão e eu te conheço pessoalmente. Você, inclusive, vou revelar, você queria sentar do outro lado porque o seu perfil é melhor do outro lado. É muito melhor desse lado. Né? O quanto você acha que essa autoanálise pode ser construtiva e quando que ela pode ser destrutiva? Que eu acho que a gente está vivendo tempos onde o egoísmo é uma questão muito forte, mas ao mesmo tempo acho que falta que as pessoas olhem para dentro, olhem para si. Eu estou muito interessado na demolição mesmo, sabe? Nesse momento, assim, eu acho que é por isso que eu entrei na história desse filme e aproveitei esse mote de que eu morri para, de certa forma, detonar com as bases desse personagem. Mas acho que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento na vida. Eu não sou uma pessoa apta a dar conselhos. Às vezes eu não sou nem apto a recebê-los, que sabe dar conselhos para alguém. Mas eu acho muito interessante você poder trabalhar com a erosão, com a demolição mesmo. E acho que nunca é tarde para admitir que tudo que você fez e tudo que você é até hoje é um erro, ou um engodo, uma farsa, uma mentira. Ou com muita generosidade é uma coisa irrelevante. Você nasceu no corpo de um homem e decidiu viver como homem. Essa decisão foi muito difícil? Não sei se eu decidi isso até agora, Rafa. Decidi viver como homem? O que é viver como homem?
na questão de não modificar o seu corpo, por exemplo, não botar um silicone, não fazer uma operação de modificação do órgão sexual. No limite, eu não sei se isso é uma decisão, né? Você acha que você nasceu assim? Nasci assim? Não, ninguém nasce nada. Você é construído e demolido pelas experiências e pelos traumas que compõem esses estilhacinhos ali. Você sabe identificar, você já tentou talvez fazer uma análise para identificar o trauma que fez de você um homem? Um homem heterossexual, de esquerda? O trauma, Rafa, deve ser alguma coisa relacionada com os peitos da minha mãe, com as primeiras ereções. Vai ver uma eu fase nasci de cesárea, né? Eu não nasci de parto natural, senão poderia ser Talvez aquele primeiro contato isso. inaugural com a xoxota. Cara, não sei, tá aí, uma boa pergunta, Rafa. E você? Você sabe? Não, Você não entra nessa? Gay, eu acho que não precisa pensar muito nisso. Né? A gente não é muito obrigado a pensar nisso. Uma coisa que eu acho muito legal em uma crônica que você escreveu, que você fala das pessoas no Baixo Gávea, para quem não é do Rio entender, o Baixo Gávea é o lugar onde os jovens de classe média e classe alta se encontram, e você fala que eles se comportam como ventiladores que ficam rodando a cabeça. Você podia falar um pouco, fazer um retrato do que é essa geração jovem do Rio de Janeiro hoje? Uma coisa que me irrita profundamente nessa cidade é essa falsa ilusão de que nós somos o centro de alguma coisa. A gente não é o centro nem do Rio de Janeiro, muito menos do Brasil, muito menos de nada. A gente é um balneário no extremo ocidente, um lugar exótico, que está na periferia do capitalismo e da produção cultural do planeta. Mas o carioca, ele se crê no centro de algo. E ele se crê uma estrela, ele se crê condenado, ou melhor dizendo, ele tem o direito manifesto do cercadinho VIP. Então o carioca nasce com uma pulseirinha VIP no pulso. E essa postura eu acho tão absurda. Ao mesmo tempo, o carioca médio é um sujeito que desconhece a própria cidade. É como se fosse uma cidade de mini-feudos. Então não basta isso ser um balneário caipira. Nós temos que inaugurar feudinhos dentro desse balneário e que nós somos cegos ao que se passa fora. É quase como se o carioca... Eu não sei, eu acho que ele anda com antolhos. Ele nasceu com... Sabe, antolhos é aquela coisa que o cavalo usa para não se assustar com o que está acontecendo fora do ângulo imediato de visão dele. Então, é muito seguro para essa civilização andar com esses antolhos. Porque o que ele não vê é como se não acontecesse. Tô falando demais. Não, mas tudo enfim, bem. você começa a me perguntar do Rio de Janeiro e eu começo a ficar puto. Então eu vou perguntar do Brasil. A bandeira brasileira exibe as duas palavras, ordem e progresso. E acho que a gente caminha cada vez mais com esses antolhos que você falou em direção à ordem e ao progresso e naturalmente passando por cima da natureza, das pessoas e de absolutamente tudo para conseguir ordem e progresso. E essa ordem e progresso são para quem? Então eu trouxe aqui uma bandeira em branco e eu queria te convidar para escrever o que você acha que deveria ser as novas palavras. Caramba, ou a nova palavra. Que vontade de escrever um palavrão, Rafa. É liberado. Não vou fazer isso. Hoje, durante a Lei Geral da Copa. Tá. É isso, né? FIFA 2014. É isso. Esse é o Brasil de 2014, da FIFA. Porque a FIFA, enfim, ela tem a marca Brasil 2014, né? Por que ela não fica dona da bandeira? Né? Quer botar uma marca registrada? Dá logo um trademark. Trademark, senão eles me processam, né? Dá logo a bandeira para a FIFA. Como é que é aquele... É um C, né? Então agora está devidamente registrada a bandeira brasileira, em posse da FIFA. Ai, você pode me ajudar aqui que eu tô com uma artrose. Então, João, muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria de responder?
Eu fiquei mal-humorado, né, cara? E você tá todo de preto. Eu sou mais legal, mas é foda, você começa a fazer essas perguntas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer umas cervejas e a gente já volta com uma segunda entrevista com o João Paulo, depois de algumas cervejas.